dia, graça e paz seja sobre a sua vida, sua casa e sua família, no nome de Jesus, amém? Vamos lá para falar? Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel 47. Glória a Deus. Espírito Santo, liberdade aqui. Ezequiel, capítulo de número 47, o verso é o de número 1. Ezequiel 47. Verso 1, verso 3 é 3. 3. Eu falei 3, né, Pai? Isso. Deixa eu ver só minha produção. Saiu aquele homem. Podemos ler, irmãos? Ezequiel capítulo 47, verso 3 diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam os tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam os joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me diz: Filho do homem, viste? Então me levou e me tornou trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem nesses dois ribeiros, viverá. Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar as águas desse ribeiro. Pode se sentar no seu lugar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa manhã. Nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Nós queremos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Ezequiel está tendo uma visão. Ezequiel está tendo uma visão, e essa visão, ela é do trono de Deus. Diz a Bíblia aqui no versículo 1, Ezequiel ele olha para o templo, e esse templo não é o templo aqui natural. Ezequiel está tendo uma visão do sobrenatural. E as águas que saíam do trono de Deus, elas iam descendo, e formava perante Ezequiel um rio. Formava perante Ezequiel um ribeiro. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel está do lado de fora. Ele está onde? Do lado de fora. Quando na verdade ele deveria estar do lado de dentro do rio. Então Ezequiel tem uma outra visão de um homem, que aqui representa um anjo. Diz ele que era um homem, e ele tinha nas suas mãos um cordel, ou algo que servia para medição, algo que servia para medir alguma coisa. A Bíblia vai dizer que esse homem, tendo um cordel na mão, ele mede 1000 côvados. Ele mede quantos? 1000 côvados. Vai me acompanhando para aí. Tendo nas mãos um cordel de medir, mediu 1000 côvados. E a Bíblia é clara, diz a Bíblia falando assim: e me fez passar. Ou seja, esse anjo, ele faz Ezequiel entrar.
Ezequiel não está dentro, Ezequiel está do lado de fora. E a primeira pergunta que eu pergunto para você é: aonde você está em Deus? Tem muita gente que está como Ezequiel, perto de Deus, mas ainda não está em Deus. Existe uma diferença entre você estar perto de Deus e existe uma diferença de você estar em Deus, de você estar dentro de Deus, de você estar submerso, mergulhado em Deus. Está cheio de pessoas hoje que estão vivendo na margem e é hora de você sair da margem da vida. Diga para o irmão que está do seu lado assim: é hora de sair da margem, meu irmão. Pega na mão dele para ele entender que é com ele que Deus está falando. Diga para ele assim: é hora de você sair da margem e de você entrar. É hora de você o quê? É hora de você entrar. Entenda uma coisa: Ezequiel não entra sozinho, mas a Bíblia vai dizer que o anjo me fez passar, o anjo fez ele entrar. Um cordel de medir, aqui 1000 côvados é cerca de 500 metros, 457 metros. O anjo fez Ezequiel passar, e Ezequiel saiu da margem e ele entra dentro do rio. Deus vai te tirar de margens da vida que você está aqui hoje, e Deus vai começar a te fazer entrar num nível espiritual aonde Ele está. Entenda uma coisa: Deus não se manifesta em todos os lugares, em todos os ambientes. Deus não se manifesta em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, mas não se revela a todos os lugares. Ele fez Ezequiel entrar porque para que a obra de Deus fosse feita na vida de Ezequiel, não dava para ser feita do lado de fora. Não tem como você estar só um simpatizante de Deus e querer que Deus faça uma obra na sua vida completa. É necessário entrar. É necessário o quê? Entrar. Deus está fazendo um convite a nós esta manhã. Deus está fazendo um convite a mim e a você, que é hora de sair das margens, é hora de sair do superficial, é hora de sair de um ambiente em que rouba Deus de mim, é hora de sair de um ambiente em que Deus não está nele, que Deus não se revela nele, e é hora de entrar no ambiente onde Deus se revela, aonde Deus flui, aonde Deus está, aonde Deus ele começa a se mover. É hora de sair de um ambiente raso, é hora de parar de brincar de ser cristão e é hora de ser de Deus, é hora de parar de brincar com o pecado e é hora de buscar a santidade, é hora de sair, é tempo de sair da margem. Vira para o irmão e diga para esse irmão: sai da margem, meu irmão. Não tem como servir a Deus e servir ao diabo, não tem como servir a luz e servir as trevas, não tem como eu ser de Deus só no domingo, mas ser do diabo segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Não tem como eu vim 2 cultos na semana, na quarta e no domingo, e dizer eu sou teu, mas mostrar do lado de fora uma vida completamente de que não é, de que não tem, de que não possui a presença de Deus. Deus está fazendo um convite para Ezequiel e esse convite é para mim e para você. É hora de sair da margem. Pega na mão do irmão pela terceira vez e diga para ele: Deus vai tirar você das margens da sua vida. Entenda isso, meu irmão. Eu não sou pastor aqui domingo, eu não sou pastor aqui quarta-feira, eu sou de Deus uma vida inteira. Amanhã eu vou dormir, eu vou acordar sendo de Deus, eu vou sair para trabalhar sendo de Deus. Eu carrego o nome de Deus porque eu estou nele e ele está em mim, e ele vai dizer que se eu estiver nele e ele estiver em mim, tudo que eu precisar ele vai fazer na minha vida, ele vai fazer na sua vida. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, se eu estiver dentro de você, como Mateus cantou no início, se o centro do seu coração for um trono em que Deus se assenta nele, em que Deus habita nele, ele fará coisas grandes na sua vida. Mas é hora de sair da margem. Fala para o irmão assim: não fica na margem. É hora de decisões na vida. Nós chegamos num tempo, irmãos, em que é sim, sim, ou não, não, ou eu sou, ou eu não sou, eu quero, eu não quero. Não dá. Não dá para brincar, não dá para pôr a mão nas trevas e a mão na luz, não dá para brincar com o pecado e brincar com a santidade, não dá para brincar com Deus, não dá para ser de Deus dia sim, dia não, não dá para brincar de ser cristão, de ser crente. É hora de buscar um comprometimento, é hora de você entrar, é hora de você mergulhar, porque Cristo vem aí, a presença dele vem, vai chegar, ele vai voltar, ele está voltando para buscar a sua igreja, ele está voltando para buscar os seus filhos, e não é quem brinca, meu irmão, não é, o mundo está de ponta cabeça, as coisas só tendem a piorar, só tendem a ficar pior do que já estão. Só que quem tem Deus vai passar pelas provações, vai passar pelos dias maus, mas Deus vai estar com ele. Há uma diferença. Entenda uma coisa: a aflição ela vem para todos.
passam pela aflição sem a presença do Senhor. Entenda isso, entenda. A Bíblia vai dizer que o anjo chamou Ezequiel, e Ezequiel ele entrou, ele começou a andar, ele saiu da margem. Ele saiu de onde? Ele saiu da margem. Bate no peito e diga para você: eu vou sair da margem hoje. Diga para você: eu vou sair da margem hoje. Sabe quem são aqueles que andam na margem? Eu posso dizer para você de forma rasgada, você vai me entender. Aqueles que são medíocres, porque aqueles que vivem na média. Quem está na margem, quem fica naquele mesmo nível, são pessoas que não mudam, são pessoas que só vivem por cima de uma média. Ele colocou aqui no máximo, e aquilo é para ele pronto. Deus está te chamando para um nível maior, Ele quer se revelar a você, Ele quer falar com você, Ele quer tocar na sua vida. Deus quer te levar a uma experiência que você nunca teve com Ele quer tocar em você, Ele quer te tirar da margem. Então, quando o anjo tocou em Ezequiel e fez ele passar, ele saiu da margem e ele entrou em pelo menos 4 níveis. Quantos níveis? 4. Vamos lá, diga comigo assim: 4 níveis. 4 níveis que eu quero te ensinar nessa manhã, que todo cristão ele tem que passar. 4 níveis que todos nós em Deus precisamos viver esses níveis diante de Deus. E o primeiro nível é a água nos ardeiros, ou as águas no tornozelo. Quando Ezequiel começou a andar no rio, ele começou a entrar no rio. Diz a Bíblia que o primeiro nível, o rio batia, o comecinho das águas batiam nos tornozelos. Esse é o primeiro nível que todos nós passamos, encontramos quando nós encontramos Deus. Esse é o nível em que Deus ele tem que provar para mim quem Ele é, Thales. Esse é o nível em que Deus ele fica buscando provar para mim quem Ele é. Ele prova, você vai descobrir quem Deus é. É o nível é o início, é o raso. Diga comigo assim: é o raso. É nesse nível que você vai descobrir o que Deus pode fazer, quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. É mais ou menos assim: Pedro está dentro de um barco e ele está a noite inteira tentando pescar e não pega nada. Na verdade, ele nem era Pedro ainda, ele era Simão. E a Bíblia vai dizer que ele está lá e aí ele está lá tentando a noite inteira, tentando pescar e não pega nada. Aí Jesus chega na beira de uma praia pela manhã, entra dentro do barco de Pedro e ele começa a pregar. O que Jesus está fazendo? Jesus está tirando Pedro de uma margem da vida e levando Pedro para dentro de um rio que Pedro ainda não conhece. Esse rio não é um rio natural, esse rio não é um rio humano, esse rio não é algo que fala de humanidade, mas é algo que fala de espiritualidade. Ele está tirando Pedro de um nível raso e começando a levar Pedro para um outro nível. A Bíblia vai dizer que Pedro está ouvindo pregar. Quando ele termina de pregar, ele chama Pedro e vira para Pedro e diz assim: volta para o mar e lance a rede nos locais mais profundos, lance a rede à direita. E a Bíblia vai dizer que Pedro olha para ele e diz assim: mas eu já pesquei a noite inteira, eu já tentei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou. E a Bíblia diz que quando Pedro foi e ele jogou a rede, ele começou a puxar, tinha tanto peixe que o barco de Pedro não dá conta, as redes de Pedro não dá conta. Ele começa a afundar, ele chama João, ele chama Tiago, ele chama os filhos de Zebedeu e começam a colocar as coisas dentro do quê? Dentro do barco deles, e diz assim: meu Deus, o que é isso? Quando Pedro volta para a margem, ele encontra com Jesus e ele vira para Jesus e diz assim: se afaste de mim, porque eu sou homem pecador, se afaste porque o Senhor é diferente. E aí Jesus virou para Pedro e disse assim: a partir de hoje eu vou te levar para um outro nível. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. A partir de hoje eu vou te tirar você do natural e você vai começar a andar comigo pelo sobrenatural. Sabe isso que está acontecendo agora, Pedro? Você vai viver isso, não é uma, não é duas, não é três, através da sua vida. Eu vou fazer isso na vida de outras pessoas. E naquele dia Pedro olhou e viu quem era Cristo, quem era Jesus. Ele estava provando para Pedro quem ele era. Ele está vendo Pedro está vendo ele olha e diz assim: peraí, esse homem não é comum, esse homem não é qualquer um, se ausenta de mim porque eu sou pescador. Esse é o primeiro nível
começa a falar para você coisas que você nunca ouviu, e você começa a ficar extasiado, você vai ficando até estagnado, dizendo assim: meu Deus, o que é isso? É aquele dia que o Senhor te visita em sonhos, em visões, é aquele dia que você não pediu, mas Ele chegou e o quê? E começou a te provar quem Ele é. Pergunta para o irmão: você já sabe quem Jesus é? É o primeiro nível. É o primeiro o quê? É o primeiro nível. É aquele dia que eu cheguei na fé. É aquele dia que eu cheguei na igreja. Que eu nem sabia o que era igreja. Eu nem sabia o que era Deus. Eu confundia Deus com religiosidade. Eu confundia Deus com religião. Eu confundia Deus com outras coisas. E aí o Senhor Deus começou a mostrar para mim que Ele era muito maior. Que Ele estava acima de qualquer religião. Que Ele estava acima de qualquer humanidade. Que Ele estava acima de qualquer coisa que os homens ensinam. Que Ele é poderoso. Que Ele me conhece. E aí eu olho para Ele e digo assim: eu não consigo mais viver sem o Senhor, porque agora eu sei quem o Senhor é. Esse é o primeiro nível. Eu falo para você: é o primeiro nível. É o primeiro nível. É gostoso? É, demais. Eu nem peço, Ele faz. Eu nem pedi, Ele o quê? Ele já fez. Eu nem clamei, eu já cheguei na igreja e já senti algo que eu nunca fiz, que eu nunca senti. As lágrimas vêm o quê? Vêm no meu rosto. Aí de repente você está fazendo coisas que você nunca fez. Eu lembrei do irmão Márcio, de que ele me contou que de repente quando o pastor Boaventura está fazendo apelo, ele de repente está lá na frente aceitando Jesus como Senhor e Salvador. É nesses dias que o Senhor está provando para a gente quem é. Só que ficar nesse nível é perigoso. Ficar nesse nível é o quê? É perigoso. Por que ficar nesse nível é perigoso, pastor? Porque esse nível ele é raso demais. E ele ainda está muito perto da margem. E você pode voltar para onde? Para a margem. Eu conheço muita gente que um dia conheceu Jesus, foi curado por Jesus, recebeu de Jesus tudo aquilo que ele precisava, mas um dia voltou para onde? Eu pergunto para você: você conhece gente assim? Quem conhece, irmãos? Quem conhece? Gente que um dia provou de Deus, gente que um dia provou do dom celestial, descobriu até quem Cristo é, só que ele ficou naquele nível, e é irritante ficar perto de quem está parado. Você já esteve dirigindo no trânsito e alguém parou o carro na sua frente? E você para atrás, o trem parou tudo. Você fica como? Anda aí, fulano! Pelo amor de Deus, tá travando tudo, não é? É irritante. Fala pra você: é irritante. Prega pra ele, fala pra você: é irritante. Ficar perto de gente parada. Então, no primeiro nível, o que eu não posso fazer, pastor? Eu não posso parar, porque é tão gostoso, é tão bom ficar ali no primeiro nível, que eu paro, eu fico ali, eu quero ficar ali, eu fico: Deus, faz mais, manda mais, prospera, abençoa, cura, faz
Não pare. Fala com eles assim, não pare. Não pare. Você está dando defeito porque você parou. Você está dando defeito porque você parou de crescer, parou de evoluir. Você parou de andar em Deus e começou a andar em você mesmo. Você parou de andar na presença e começou a andar naquilo que você acha que tem que andar. Irmão, Deus está te chamando, o anjo está aqui nessa manhã. E se não tem anjo, tem o anjo da igreja. Eu vim te Glória a Deus, glória a Deus. você no nível que você está e é hora de avançar. Fala a questão assim, não é hora de parar. É hora de parar. Tem uma canção que diz assim: quem mandou largar a rede? Como é que é? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar onde eu vou te honrar. Vamos lá? Tá bem, então? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Fala com o irmão, só volte. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Fala com ele, filho. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar, meu irmão. Não é hora de parar nesse tempo. A palavra de Deus para você diz nessa manhã: sai do nível das águas dos arteiros e continue caminhando. Pastor, mas está difícil. Continue caminhando. Pastor, mas o senhor não está vendo a situação. O segredo é continuar caminhando. Pastor, mas está tão difícil que andar na água não é fácil mesmo não, meu irmão. Andar fora da água é fácil. Andar fora lá fora é fácil. Andar no mundo não é difícil não. Se fosse difícil, andar fora da fé, quando eu falo mundo, eu não estou dizendo mundo natural. Eu estou dizendo que andar fora da fé é difícil, tá? É fácil, tá? Andar fora do que Deus fala é muito fácil. Se fosse difícil, nenhum de nós andava. É verdade não? Mas é muito mais fácil andar fora da água do que dentro da água. Porque quando você começa a andar dentro da água, a água que também te abençoa é a mesma água que te dá resistência. É a mesma água, só que você vai ficando mais forte. Você tem que fazer força. Você tem que fazer o quê? Então o anjo pegou Ezequiel pela mão e disse para ele: não é hora de parar. Por que você está parado, Ezequiel, no primeiro nível? Esse é só o primeiro nível. Então vira para o irmão e diga para esse irmão assim: não pare. Não pare. A ordem de Deus para você nessa manhã. Não. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar. Deus está dizendo: quem mandou largar a rede? Volte e volte para o mar. Filho, eu vou te honrar. Irmão, já é 8 horas, não falei nem dos tantos 3. Eu estou no primeiro. Deus vai te tirar de níveis pequenos. Não é fácil andar na água, mas não é impossível. Mas não é o quê? Impossível. Deus está te chamando para andar, porque andar na água aqui representa andar no Espírito. E andar no Espírito, manter o Espírito em nós, não é fácil. Se quiser pôr fundo, mas fica aí. Pode pôr fundo para descansar os dedos do Mateus. Ou desce com o violão. A Bíblia vai dizer que o anjo mediu mais 1000 côvados. Mediu mais quantos? Mais 1000 côvados. O anjo mediu mais 1000 côvados e fez Ezequiel passar. Entenda uma coisa, o anjo fez. O anjo o quê? Fez. Ezequiel não está entendendo. Ele só entende a visão depois, por isso ele escreve. O anjo fez ele passar. E quando ele passa, agora já há águas que dão nos joelhos. Uau! Se a água nos arteiros já eram boas, imagina agora a água nos joelhos. São melhores, é um nível a mais no Espírito. Qual é esse nível, pastor? É aquele nível que eu já sei que em Deus Jesus está chegando em Cesareia e a Bíblia vai dizer que ele olha para os discípulos e diz para os discípulos assim: quem dizem os homens ser
discípulos começaram a dizer assim: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é qualquer um dos profetas. Aí Jesus disse: não, eu não quero saber deles, eu quero saber de vocês. Quem eu sou para vocês? Aí Pedro se levanta, o mesmo Pedro que um dia esteve na margem e que Carminha, o pastor Vanildo, ele entrou, as águas bateram nos atelhos e ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele olha para Jesus agora no segundo nível e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e sorriu e disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai, o meu Espírito. Ele diz: você está num outro nível, Pedro. As suas águas agora estão aonde? Nos joelhos. E eu vou começar a fazer uma obra sobre a sua vida. Vou edificar sobre essa obra a minha igreja, Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Pedro entrou no segundo nível, que é aquele nível que eu já conheço quem Deus é. É aquele nível que eu já conheço que o Senhor pode fazer na minha vida. É aquele nível que o Senhor, Ele já mostrou para mim o que Ele pode fazer e Ele quer fazer. E eu já estou seguindo a Ele, eu já estou o quê? Seguindo, eu sei o que Ele pode, mas é um nível ainda também muito raso, porque relativamente, olhando para os atelhos e joelhos, você ainda tem o controle. E se você decidir voltar para a margem, o que você faz? Chacoalha a água dos pés e volta. Esse nível é um nível perigoso, porque é um nível que a gente quer nadar. A gente quer o quê? Porque a gente já conhece Deus. Aí a gente quer mergulhar em Deus. A gente já sabe quem Deus é. Então agora eu quero o quê? Mergulhar. E eu nunca vi pular de ponta em 30 centímetros de água. Eu já vi pessoas pularem de ponta em 30 centímetros de água e saírem paraplégicos. Ou saírem até mesmo sem vida. Porque se você não entende a presença de Deus, a mesma presença que dá a vida, também tira ela. Entenda isso, meu irmão. A mesma glória que muda a minha vida, é a mesma glória que também pode destruir minha vida. Moisés olhou para Deus e disse assim: eu quero ver. Moisés está com as águas aonde? Nos joelhos, e disse assim: eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a tua face. E Deus olhou para Moisés e disse assim: tu não sabe de nada, inocente. Se você ver a minha face, você vai ser desfigurado, você vai ser derretido vivo, porque você não consegue ver a minha glória. Tu é pequeno demais. Está cheio de gente querendo pular em Deus com 30 centímetros de água. Você vai se machucar. Diga para eles assim: você vai se machucar, meu irmão. Está cheio de gente querendo entrar e ter revelações em Deus profundas com 30 centímetros, 60 centímetros de água. E se você pular, você vai o quê? Você vai se ferir. Você vai se machucar. Não tente forçar. Entenda uma coisa: a presença do Espírito não é força, é busca. A presença de Deus não é força, é busca. É quanto mais você continuar caminhando e buscando, mais profundo você vai chegar. E aí vai chegar a nível sim, que você pode pular de ponta, meu irmão, porque você vai estar em águas profundas. Mas água no joelho, fala para esse irmão casado assim: água no joelho. Diga para esse irmão assim: água nos joelhos. Não dá para nadar. Não dá para o quê, gente? Não dá para nadar. Dá? Não dá. Dá para você refrescar. Você chega lá e refresca. Você vai para a praia, tem gente que não entra no mar. Ele só chega onde? Até onde a onda bate no joelho e olha lá. Ele se bater demais e volta. Opa! É assim ou não é? Porque a presença de Deus, ela é tão grande, mas tão grande, que ela é como verdadeiramente uma onda do mar. Você já entrou no mar? Tem gente que tem medo de água. Aí você começa a andar. Você vai andando, a água bateu nos tornozelos. Aí você fala: aqui dá para ficar. É ou não é? Aí você fala assim: vamos mais um tiquinho. De repente vem uma onda que ela bate dentro das suas pernas. Você ainda está tendo controle, vai te dar tampar. Vou dizer o quê? Ai, vou sair. É ou não é? Essa não é? Ai, vou sair. Não quero, não, vou ficar aqui. Essa não é. A glória de Deus é tão grande. Se você não estiver preparado,
Santo dos Santos, ele tinha que estar totalmente preparado, porque a mesma glória que dava a vida para o povo, podia tirar a vida dele. Entenda que Deus é sério. Por isso que eu disse que andar no mundo é fácil, mas andar na glória, andar na presença de Deus, vai exigir uma coisa de você: esforço. Você vai perceber que quanto mais profundo você vai caminhando, mais difícil é de andar, mais pesado fica a caminhada, mas mais profundo, mais leve. Porque a água você não luta contra ela. A água representa o Espírito. Você não luta contra ele, você se entrega a ele. Nas águas você não tenta lutar. Entra no mar e tenta lutar contra uma onda. Entra, irmão. Eu caí na besteira o ano passado. Eu fui para a praia de Maiara, no Cabo Frio. Entrei numa praia, tinha umas bandeirinhas vermelhas. Eu não vi a bendita das bandeirinhas vermelhas. Aí eu entrei, estou nadando. Falei, camarada, vou um pouquinho mais fundo. Irmão, quem disse que eu voltava? Eu dava abraçada e não voltava. O segurança começou a ficar lá na praia, assim, com o olho desse tamanho. E eu batendo o braço. E o bombeiro falando assim, pro lado. E quem disse que eu ouvi? Eu estava lá no meio do mar, lá, ó. E a água puxando. E ele, pro lado, que era um bolsão de areia. Aí ele falou, pro lado você vai dar pé. Aí eu custei. Irmão, quase morri. Cheguei na praia até branco. Transparente. Sem fôlego, sem ar. A Maiara, vai de novo. A Maiara, vai de novo. Aí eu fui entender o que é verdadeiramente você tentar lutar contra uma onda no braço. Nesses casos, você nem luta. Deixa ela te levar até você chegar num lugar onde você consegue alguém te salve. Porque se você tentar nadar contra as ondas, você vai morrer. Você vai lutar e vai morrer. Está cheio de gente resistindo ao Espírito Santo. Você vai lutar e não vai conseguir nada. O Espírito Santo está te chamando nessa manhã. Se entrega. Vira para o irmão, fala com esse irmão assim, continue caminhando e se entregue. O Espírito Santo, ele tem um convite para você nessa manhã. O Espírito Santo, ele está te chamando assim, vem andar sobre as águas comigo. O Espírito Santo está dizendo assim, ó, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E o que você faz? E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Eu sou teu, e tu és. Deus está te convidando. Vem andar sobre as águas. Fala para esse irmão, vem andar sobre o Espírito. Ezequiel chegou num nível, as águas batiam nos joelhos. E o anjo disse assim, não pare, Ezequiel. Ele mediu mais 457 metros e fez Ezequiel passar. E diz a Bíblia que Ezequiel continuou andando. E as águas foram subindo. E agora as águas já davam nos lombos de Ezequiel. Ou melhor, as águas batiam nas costas. Uau! Esse já é um nível bom, irmão Márcio. Que ele vai fazer uns mergulhos já. Agora já dá para o quê? Agora já dá para dar uns mergulhos. Já está com parte do corpo tá justo, imerso. Biel, a gente já está com o corpo praticamente por inteiro. Ezequiel está dentro do rio. E as águas do rio já cobrem o seu rosto. Qual é o perigo desse nível? Qual é o perigo de estar? Porque esse já é um nível bom, já é um nível de profundidade.
já é um nível que você prova do dom celestial, já é um nível que você prova de Deus, que você já sente Deus falar com você, você já tem revelações daquilo que Deus tem para fazer. Só que qual que é o perigo desse nível? É que o corpo está dentro, mas a cabeça está do lado de fora. E o que controla o corpo é isso aqui, ó. Está cheio de gente com o corpo dentro da igreja, mas a cabeça no mundo. Está cheio de gente com o corpo presente. O corpo está aqui, mas a cabeça deles está longe de Deus, está longe da presença de Deus, longe do Espírito do marido do carro. É gente que até o corpo veio, mas a cabeça dele passa o quê? Ele não consegue ser como a senhora que está 40 anos numa mesma posição de fé, submerso, ele não conseguiu. E quando isso acontece, sabe o que é? Porque o corpo dentro, diga comigo assim, corpo dentro, cabeça fora. Aí você está vendo o que está dentro ou o que está fora? O que está fora. O corpo está dentro, mas você só consegue ver o que está fora. Você só consegue ouvir o que está fora. Você só consegue viver aquilo que está fora. Você só sente o que está fora. Por quê? Porque o que os olhos veem, o coração sente de verdade. O que o ouvido ouve gera o que você sente. Aí você começa a vir para a fé, mas você se torna um crítico. Você começa a ver demais, ouvir demais. Você vai passando tempos, você vai vendo coisas que não existem. Você tirou os olhos do rio, do Espírito, e começou a olhar para o lado de fora. É como o Eutico, que subiu até o terceiro lugar de um templo, e ele queria estar na igreja, não existe mal nenhum nisso. O menino estava no lugar certo, mas o corpo está dentro, e a cabeça do lado de fora. Eutico, ele vai para o culto de Paulo. Eu daria tudo para estar no culto do apóstolo Paulo. Um dia nós vamos estar lá na glória. Um dia nós vamos adorar com ele na glória. E ele foi para o culto de Paulo, só que ele queria sentar no terceiro andar onde tinha uma janela. Por quê? Ele estava com calor, pastor? Não, meu irmão Márcio. Ele queria ver lá fora. Ele queria estar dentro da igreja de corpo, mas a cabeça dele está onde? Do lado de fora. O mundo hoje colocou uma janela. Nós não precisamos nem de subir no terceiro andar da igreja. Nós não precisamos nem de subir a outros lugares. Hoje você carrega uma janela no seu bolso. O mundo trouxe uma janela e colocou ela dentro do seu bolso. Aí você está dentro de um culto em que o Espírito está fluindo. A glória de Deus está sendo derramada. A janela faz assim no seu bolso. E a janela é tão sofisticada que ela vibra. A janela te chama. Aí você tira o corpo, você tira a cabeça do culto e começa. Você tira a cabeça do culto e começa a se preocupar com várias outras coisas. O corpo do lado de dentro não significa nada. Não significa nada porque o que controla o corpo é a cabeça. Se a sua cabeça disser para você assim, não vai no culto, o que seu corpo faz? Sim, senhora, vamos ficar aqui em casa hoje. Se a sua cabeça disser para você, faz isso, o que o seu corpo faz? A mão pode até não querer, mas ela está ligada à cabeça. E ela obedece o que a cabeça mandar. Então está cheio de gente que está com o corpo dentro, mas a cabeça do lado de fora. E o Senhor está chamando você para você continuar. Porque o nível que Ele tem para você é um nível de profundidade. Sai, fala com a irmã, fala assim, sai, meu irmão, continua, fala, meu irmão, continua. É hora de você submergir. É hora de você o quê? Submergir no Espírito. É hora de você tirar a cabeça desse mundo e colocar os seus pensamentos em Cristo Jesus. Ezequiel está ali parado e uau, ele pode estar sentindo já uma porção de glória e de graça muito grande. Só que a Bíblia vai dizer que o anjo mete mais 1000 côvados. Mais 1000 côvados e Ezequiel continua caminhando com dificuldade, mas caminhando, com resistência, mas caminhando. E a Bíblia vai dizer que de repente quando ele põe e procura pé, já não tem mais o quê? Já não tem como mais dar pé. E aí ele vai dizer assim, mediu mais 1000 côvados e já era um rio que não se podia mais atravessar, porque as águas eram o quê? Profundas. Esse rio só se podia passar a nadando, porque as águas eram profundas. Entenda uma coisa, meu irmão, entenda uma coisa, minha irmã, nessa manhã. Enquanto você estiver com as águas nos ombros, o
vê as coisas e a gente pensa, meu Deus, será que eu estou ensinando direito? Será que eu estou ensinando direito? E aí Deus um dia me disse assim, não se destrua por causa das outras pessoas, porque que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e no final de tudo ele perder a ele mesmo? Que adianta você tentar salvar todo mundo e no final de tudo você perder? Você mostra o caminho. Agora, andar, quem tem que andar é eles. Quem tem que caminhar nas águas é eles. E aí Deus me disse sobre isso. A resistência, andar na água é difícil, Brian. Tenta correr na água. Aqui você corre livremente. Corre na água. Você corre na água, você vai devagar. É horrível, é dia a dia, é um processo. E quando você submerge, quando você mergulha, meu irmão, pode gritar do lado de fora. E você não consegue ouvir do lado de dentro. Pode espernear do lado de fora, gritar. Você já mergulhou, cabeça na água, e alguém gritou você do lado de fora? Você não consegue ouvir. Porque quem está em Deus não consegue ouvir as vozes desse mundo. Quem está em Deus não consegue ouvir as coisas desse mundo. Pastor, por que eu ainda não consegui vencer algumas coisas na minha vida? É porque Deus está te chamando, vem meu filho, continua caminhando e vem para o profundo. Porque quanto mais profundo você estiver em mim, você vai vencer a você mesmo, você vai vencer esse mundo, você vai vencer as dificuldades, você vai vencer coisas que você nunca imaginou que você conseguiria vencer. Deus está te convidando, vem para o mais profundo. O Pai está te chamando, vem filho amado, volta. E aí quando você está dentro, você não consegue ouvir quem está fora, você não consegue ver quem está fora. Eu não sei se você já tentou falar debaixo d'água. Pergunta, irmão, já tentou falar debaixo d'água? O que acontece? Vai beber o quê? Vai beber água, porque lá no profundo de Deus, quem fala é Ele. Eu só me calo para ouvir Ele falar. Glória a Deus. Por isso Salomão vai dizer que a virtude está no quê? O falar é prata, mas o ouvir é amor. Porque você começa a ouvir e a entender Deus. Você fala tanto que você menos ouve Deus. Você chega diante de Deus, você só fica Deus faz. Aí quando Deus quer falar, vocês falam, amém, tchau. É assim ou não é? As nossas orações são assim, a gente para, fala, conta, vomita em Deus tudo que a gente tem que vomitar, depois a gente fala assim, aleluia, glória a Deus, obrigado, desde já te agradeço, amém, aleluia. Estou mais leve. E Deus está assim, peraí, eu ia falar agora, e o fulano saiu. Porque quando você está em Deus, irmãos, tem orações que eu entro nelas e que eu não falo uma palavra. Tem níveis que eu entro em Deus, tem dias que eu entro para orar e não consegue sair uma palavra, porque quem fala é Ele. Deus quer fazer você fluir desse jeito. Fala com o irmão que está falando assim, Deus quer fazer você fluir desse jeito. Deus quer te levar para momentos com Ele que você vai chegar e você não vai dizer nenhuma palavra. Você vai sentar e você vai sentir como alguém chegou dentro do seu quarto. Ele vai dizer assim, eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, minha filha. E você não vai ter força para falar nada, porque você vai estar tão profundo que quem te envolve é Ele, quem te abraça é Ele, quem te cobre é Ele. É fluir, é como eu disse semana passada, que Ezequiel, Deus está chamando Ezequiel, nós falando de Ezequiel, na semana passada nós falamos de Jeremias. Jeremias, e Deus fala para ele, desce na casa do oleiro, porque eu vou te fazer fluir. Eu vou falar com você. Ei, e o oleiro não usou nenhuma. O oleiro falou com ele sem usar nenhuma palavra. Ele só tinha que ver. Tem dias que você tem que entrar em Deus e ver a glória de Deus na sua vida. Sabe o que está te faltando? Ele é o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, o que está te faltando? Não é dinheiro. Fala com ele, prega para ele, fala, o que está te faltando? Não é saúde, paz, harmonia. Fala, não é nada disso. Sabe o que está te faltando? Deus. Porque se Deus estiver, não vale, não é? Ele traz isso tudo. Ele traz o dinheiro. Ele traz a paz. Ele traz a cura. Ele traz a harmonia. Ele traz a presença. E com Ele, a Bíblia vai dizer, aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, e com Ele nos dará também todas as coisas. E com Ele, diga comigo assim, com Ele
Se não for Ele, não tem nada. É Ele. Diga para esse assim, é Ele. É por Ele. E para Ele.